Liberdade de opinião agora. Obrigada, Gustavo Uribe. Vamos para o Liberdade de opinião. Qual é o assunto, Rafa, da hora? Era eu, né? Estava um pouquinho desligado Ficou aqui. a deixa ali, você não foi? Olha, a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou uma facada, hein? Um reajuste de 15,5% dos planos individuais e familiares para o período de maio deste ano aqui até abril do ano que vem. É o maior aumento concedido às operadoras desde o início da série histórica lá em 2000. Estamos falando, portanto, de 22 anos. O percentual definido também é o máximo que poderá ser aplicado em cima das mensalidades reduzidas lá pelo índice de 2021, Stephanie. Muito bem. Boris Casoy e Fernando Molica aqui para repercutir esse assunto. 15,5% de reajuste, hein, Molica? Individualmente para as famílias, né, para os cidadãos brasileiros, a gente já até sabe qual vai ser o impacto disso, né? Tudo está subindo, os custos de tudo estão aumentando, mas 15,5% foi um reajuste realmente doloroso. E para a economia do país, hein, Molica? Como é que fica isso no plano macro? Olha, a questão é mais no plano individual mesmo, né? Você tem, no plano macro, pode acontecer que muita gente cancele plano de saúde, né? Isso pode ter um efeito aí nas operadoras, nos hospitais. Há uma explicação, a Agência de Saúde Suplementar diz que o que houve é que no ano passado houve uma redução, porque por conta da pandemia as pessoas procuraram menos os hospitais para fazer consultórios, para fazer exames eletivos, cirurgias eletivas, isso no ano retrasado, e no ano passado aumentou por conta da vacina, então mais gente procurou os serviços médicos, gerou esse índice aí, teria gerado um aumento de custos para os planos de saúde, que se refletiria nesses 15,5%. Bem, em primeiro lugar, é importante ver que contas são essas, né? É importante que a ANS detalhe esses custos. Que custos são esses? É isso mesmo? Teve esse valor? O índice, o aumento da procura pelos planos de saúde foi tão relevante assim, isso gerou tantas despesas? Isso também não tem que ser, em parte, suportado pelas próprias operadoras? É uma discussão que a sociedade tem que ter. E vale também, as próprias operadoras têm que pensar nisso. Será que o que elas vão perder de clientes compensa a aplicação de uma vez só desse aumento? Enfim, e tem um outro problema, porque esses planos aqui, a gente está falando de planos que têm reajustes controlados pela ANS. Tem aqueles outros planos, muitas vezes de pequenas empresas, até de microempresas, a partir de três sócios, que os reajustes, ou então de planos ligados a sindicatos, ligados a associações, os reajustes aí são muito maiores. Então o impacto ainda vai ser ainda superior, vai ser algo muito grave. E isso precisa ser, de alguma forma, verificado. Essas contas têm que ser apresentadas de maneira muito detalhada. Agora, quando a gente está falando em plano de saúde, vamos lembrar que o grande plano de saúde do Brasil é o SUS. Em torno aí de 78% da população, né, não chega 78%, 75% a 78% da população tem como único plano de saúde o Sistema Único de Saúde. E esse plano, sim, é mais relevante, porque é o plano que atende a grande maioria da população brasileira, um plano universal. Um plano, basicamente, pelas dimensões do Brasil, é um plano que é difícil você ter um outro sistema de saúde comparável ao brasileiro. No Reino Unido, as pessoas pagam. Estrangeiro também, no Reino Unido, você paga uma parte lá. No Canadá, você também paga uma parte. No Brasil, você tem um atendimento universal. Qualquer pessoa, um turista que chegue no Brasil, tem direito de ser atendido gratuitamente na rede hospitalar brasileira. Então, isso é um plano importantíssimo para a população brasileira. Então, a gente tem, claro, temos que cuidar do plano de saúde, eu tenho plano de saúde, né? Então eu tenho preocupação com isso, com esses custos, mas a gente tem que reforçar a ideia de que o grande plano de saúde da população brasileira é o SUS, que demonstrou sua importância agora na pandemia, demonstrou sua importância no processo de vacinação, e esse plano tem que ser muito exigido. A população brasileira tem que cobrar do governo, independentemente de quem seja o presidente da República, muito cuidado com o SUS, porque esse é o nosso plano, é o plano para o qual
nós pagamos com os nossos impostos, é o plano mais importante. Mas não estou diminuindo a importância, o impacto que vai ser esse reajuste de 15%, não. Isso a ANS tem que apresentar melhor essas contas. Agora, não nos esqueçamos do SUS, que é o grande plano de saúde do brasileiro.